Senhores, hoje é dia 8 de dezembro de 2024. Obrigado por estarem aqui assistindo a este vídeo. E, como sempre, o cenário político brasileiro não deixa de nos surpreender negativamente. Vivemos um cenário de entropia e anomia. Depois, se desejarem, pesquisem o significado das palavras entropia e anomia. Bem, os temas abordados neste vídeo são a aprovação do PL 293 pelo governador Tarcísio, onde está proibido a qualquer aluno da rede pública e privada de ensino levar um aparelho celular para a sala de aula. A retomada do julgamento pelo STF da regulação das redes sociais. E um caso ocorrido em uma escola estadual do Amapá, onde achou-se ser de bom tom exibir-se para menores de idade um filme nacional com cenas explícitas. Os senhores sabem bem de quê? Eu não posso mencionar aqui. E a resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça, onde cria-se a sustentação oral de defesa gravada. E, por fim, vamos falar sobre os casos relacionados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vieram à tona aí no decorrer da semana que se passou. E vamos começar pela aprovação unânime do PL 293 em São Paulo, onde os alunos não mais poderão levar aparelhos celulares para a sala de aula. Senhores, em outro vídeo aqui do canal, deixei claro minha opinião sobre o uso de câmeras por servidores públicos durante a execução de suas funções. Por mim, cada servidor público, quando começasse a exercer suas funções, teria filmadas todas as suas ações. E vale lembrar aos senhores quantos casos de doutrinação, de crimes relacionados a questões íntimas, vieram à tona graças ao aluno ter em mãos um celular para gravar o ocorrido. E hoje eu vejo indivíduos que se dizem de direita defendendo mais uma regulação do Estado sobre as nossas vidas. E agora, com tal proibição, os alunos não terão mais como registrar ações ilícitas que possam ocorrer em sala de aula. E eu sei que é improvável que cada servidor público tenha suas ações gravadas no dia a dia, durante o exercício de suas funções. Isso é improvável. Porém, tendo-se que escolher quais servidores públicos seriam monitorados inicialmente, eu defendo que seriam os servidores públicos da área de segurança e da educação. É o meu posicionamento. E eu explico. Um servidor público da área de segurança, se mal intencionado, pode acabar com a vida de um indivíduo legalmente ou definitivamente. Os senhores estão me entendendo. Já um servidor público da educação, se mal intencionado, pode entrincheirar coisas espúrias nas mentes dos mais jovens. E isso vai ter reflexos na vida inteira desse jovem. E eu vejo um grande paradoxo. Indivíduos de direita que defendem que professores sejam monitorados durante a execução de suas funções são contrários a que policiais usem câmeras corporais durante o trabalho. E indivíduos de esquerda que defendem que os policiais usem câmeras corporais durante o trabalho são contra filmar-se professores durante as aulas. E sendo este um canal que defende as ideias do liberalismo austríaco, do Ludwig von Mises, me interessa apontar para os meus pares sua incoerência. Senhores,
que se dizem de direita, parem de idolatrar servidores públicos da área de segurança. Os senhores passaram 4 anos idolatrando militares, policiais e qualquer um que usasse uma farda. Parem com isso. Entendam que os servidores públicos da área de segurança são o braço armado do Estado. Quem prendeu as pessoas nas portas dos quartéis? Foi o ministro, pessoalmente, que foi lá prendê-las? Quem usou de ardil para colocar tais pessoas dentro de ônibus e conduzi-las para o cárcere? Leiam o que disseram os advogados de defesa dos presos do 8 de janeiro. E eu não falo daqueles que fizeram a quebradeira. Falo dos que estavam nas portas dos quartéis. As pessoas estavam pacificamente nas portas dos quartéis e foram colocadas dentro de ônibus. Por quem? Sob qual pretexto? E durante a semana, onde casos sérios envolvendo a PM de São Paulo foram filmados e tornados públicos, eu tenho o desprazer de ver gente que se diz de direita defendendo as ações marginais, às margens da lei, de alguns servidores públicos da área de segurança. A qualquer um que se diga de direita, eu peço que me mostrem onde, na teoria liberal, onde, na teoria conservadora, está escrito que devemos apoiar servidores públicos agindo ao arrepio da lei. Não existe tal defesa. Um indivíduo entra para as fileiras do Estado voluntariamente. Ninguém foi na casa de tal indivíduo chamá-lo. Ninguém é obrigado a tornar-se servidor público. Logo, se alguém está insatisfeito com o serviço público, que peça as contas e vá para a iniciativa privada. Eu deixo, para encerrar esse tema, algumas perguntas para os senhores. Vamos lá. Antes de adentrarem as fileiras do Estado, quantos servidores públicos eram bem-sucedidos em suas respectivas funções? Quantos ganhavam mais na iniciativa privada do que ganham no serviço público? Será que a maioria dos servidores públicos entraram para as fileiras do Estado em busca de bem servir o público ou em busca de estabilidade e salário garantido na conta? Pensem. Senhores, se desejam admirar alguém, comecem pelos seus pais. Admirem o empreendedor que não tem reserva de mercado. Admirem a si mesmo. São os senhores que produzem riqueza, que movimentam a economia, e entendam que cada centavo a mais nos cofres públicos é um centavo a menos na sua carteira e na mesa da sua família. É menos comida na mesa. E o Estado toma muito do seu dinheiro. E o que ele te oferece em troca? Pensem e respondam tais questões com honestidade. Não para mim. E nós vimos, nessa semana que se passou aí, mais alguns absurdos oriundos da nossa justiça. A retomada da votação sobre a regulação das redes sociais e a resolução 591 do Conselho Nacional de Justiça. A regulação das redes sociais tornou-se algo aparentemente inegociável, tanto para o STF quanto para o governo de Lula. Parece ser uma questão de honra. Entendam que Estado é sempre sinônimo de controle, de alguém querendo pegar o seu dinheiro, de alguém achando que deve decidir o que o indivíduo faz da própria vida. Se achamos por bem que o Estado deve proibir que crianças levem um aparelho celular para a sala de aula, por que não pode o mesmo Estado
proibir que nós venhamos a falar certas coisas nas redes sociais. E caso esse controle das redes sociais tenha êxito, e infelizmente eu creio que terá, então as plataformas serão responsabilizadas pelo que os indivíduos postam. Isso não faz sentido. E se isso for adiante, então as redes sociais, temerosas de tomarem uma multa, irão restringir cada vez mais a liberdade de expressão em suas plataformas. E dentro desse cenário, a Resolução 591 do CNJ torna o de direito de defesa mera formalidade. E eu sei que os senhores podem estar se perguntando o que a Resolução 591 tem a ver com suas vidas. Aparentemente nada. Porém, no momento que os senhores precisarem da justiça, pode chegar um dia onde os senhores vejam-se diante da necessidade de defender-se. E quem garantirá que sua defesa virtual será visualizada como se deve? Senhores, o direito de ampla defesa é vital em qualquer sociedade que se diga democrática ou que tenha a intenção de um dia ser uma democracia. No nosso caso, eu sempre falo isso, nós vivemos num democratismo. Se os senhores desejam entender do que se trata, leiam o professor Antônio Paim, A História do Liberalismo Brasileiro. E quem sabe um dia nos tornaremos uma democracia. Os direitos humanos, tão criticados por muitos da direita e tão deturpados pela esquerda, repito, deturpados pela esquerda, os direitos humanos, prima facie são um instrumento que busca limitar os poderes do Estado sobre nossas vidas. Entendam que nunca, nunca devemos voluntariamente dar mais poder ao Estado sobre nossas vidas. Servidores públicos, a burocracia estatal devem ser vigiados, nunca, nunca idolatrados. Entendam isto. E por fim, chegamos ao caso absurdo que ocorreu no Amapá, onde aconteceu uma tal 14ª Amostra de Cinema e Direitos Humanos. E, como sempre, todos os envolvidos são indivíduos ligados ao Estado. Que surpresa! O Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, achou por bem produzir um filme, e que eu não irei mencionar o nome, de jeito nenhum, e exibir tal filme para menores de idade numa escola estadual. E o tal filme tinha cenas explícitas. Os senhores entenderam do quê? E como os alunos tinham em mãos seus aparelhos celulares, puderam gravar o ocorrido. Senhores, percebam que todo governo tem uma assinatura. Vamos lá. O governo Collor é lembrado por ter confiscado o dinheiro da população. O governo FHC é lembrado pelas privatizações e pelo Plano Real. O governo Bolsonaro pode ser lembrado, entre outras coisas, pelas escolas cívico-militares. E quando olhamos para os governos do PT, do que nos lembramos? A que os associamos? Eu lembro sempre do mensalão, do petrolão, da máfia dos bingos e de inúmeros casos de corrupção. Porém, tem uma outra marca que podemos perceber nos governos do PT e especialmente neste governo. A tentativa, a todo custo, de impor-se uma agenda identitária e altamente sexualizada. Sempre tem alguém dançando em eventos oficiais com as partes íntimas à mostra. Sempre tem alguém afirmando que pretende impor seus valores questionáveis aos mais jovens, em clara afronta aos valores que as famílias desses jovens acham ser os melhores. Ou seja, tais indivíduos estão associados
ao governo PT, à esquerda brasileira. Eles têm consigo valores que são diametralmente opostos ao que a maioria da sociedade acha ser bom, mas, como estão associados com o poder vigente com o Estado, eles têm meios de impor suas ideias aos demais e de criminalizar quem pense o contrário. Resumindo, para além da corrupção, os governos do PT podem ser facilmente associados ao aumento de impostos, à deturpação do conceito de direitos humanos, ao desrespeito e relativização da propriedade privada, à associação com ditaduras mundo afora, ao aumento do controle sobre as nossas vidas e a uma intromissão indevida do Estado na construção dos valores que os pais querem cultivar na mente de seus filhos. Some-se a tudo isto o fato de o presidente Lula considerar o conceito de democracia algo relativo. A minha grande questão sobre esse filme com cenas explícitas, que foi exibido para jovens numa escola estadual do Amapá, é a seguinte: digamos que os produtores do filme foram inocentes e que se enganaram sobre o conteúdo. Vamos dar-lhes este benefício da inocência. Quando começaram a exibir o tal filme e quando viram o que estava sendo exibido, será que não passou pela cabeça de nenhum dos adultos ali presentes simplesmente interromper a reprodução de tal filme? Senhores, o Estado brasileiro está repleto de casos espúrios e isolados, que acontecem com uma frequência absurda. E a minha pergunta é: será que trata-se mesmo de caso isolado ou de casos isolados que acontecem com frequência? Bem, eu agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. Que todos tenham um excelente domingo e uma excelente semana. E aos mais jovens, eu digo: honrem seus pais. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana.